Pergunta 427. De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Resposta. Fluido vital, eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Nós sabemos que o fluido universal está em tudo, dando vida, dando movimento a tudo. E o Espírito Miramês nos orienta dizendo que a escala de fluidos, ela é inumerável, porque existem as transformações do fluido universal. E esse fluido vital, como foi respondido nessa questão, né? O magnetismo animalizado é o chamado hálito divino, como muitos afirmam. Mas esse hálito divino, esse fluido vital, que é a mesma coisa, ele se transmuta em magnetismo. E esse magnetismo recebe as impressões que emitimos através das nossas energias, das nossas vibrações, que sejam canalizadas para o bem ou para o mal. Então, essa força vital pode ser comandada com a nossa mente, mas essa força colocada em ação, ela vai ter aquilo que o nosso coração fizer dela. Interessante, né? Então, o que o nosso coração fizer, o trabalho que ele fizer, que os nossos sentimentos fizerem com essas energias, com esse fluido, é que vai definir se ele está sendo utilizado para o lado do bem ou para o lado do mal. Então, o nosso cuidado deve ser constante, porque nós somos revestidos desses fluidos, afirma Miramês. E eles são colocados em prática de acordo com essa evolução espiritual nossa. E aí ele ainda diz, se quisermos melhorar nossos fluidos, melhoremos a nossa conduta. Tratemos de apurar o nosso magnetismo pelo apuro, pelo cuidado das virtudes espirituais, da prática do bem, da prática da caridade de forma mais pura, transformando vícios em virtudes, mudando hábitos, nos corrigindo daquilo que é negativo, que ainda é inferior em nós. Mas ele afirma também que esse fluido, que vai tomar a forma que o nosso coração lhe der, ele deve surgir de dentro para fora. E é dado de graça para cada um de nós. Mas nós que temos que saber utilizar. E essa fonte também é inesgotável. Ele afirma que quanto mais nós doamos, mais nós teremos. Então, se nós curarmos a nós mesmos, apurando os nossos sentimentos, nós seremos um transmissor dessa luz em favor dos que sofrem. E a doutrina espírita fala tanto disso para nós, para sermos melhores a cada dia, para buscar vencer a nós mesmos, né? Combatendo aquele homem velho, aquela pessoa do passado, aquilo que não nos pertence mais, pelo que nós temos de conhecimento, pelo que nós já recebemos de orientações espirituais, nós não temos mais o direito de ser endurecidos no caminho errado. Então, esses fluidos que nós recebemos de graça, que possamos doá-los também gratuitamente, que sejamos parte dessa fonte inesgotável de bondade, de simpatia, de sentimento de fraternidade com o nosso próximo. Porque se assim nós fizermos, estaremos com certeza trabalhando em prol da felicidade de todos, e não só de nós mesmos. Muita paz. Então, nós agradecemos a nossa irmã Maria Josina pelas elucidações da resposta do Livro dos Espíritos, e quando nós prestemos atenção no que está sendo estudado, explicado, fica muito mais fácil quando formos ler e estudar para o nosso maior entendimento. E agora nós vamos
passar a palavra para o nosso querido presidente Juquinha, que irá nos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, aquele que perfuma a nossa alma. Hoje, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora, o item 4, missão dos espíritas. Então, nessa noite, é com muita alegria, com muito carinho, que nós recebemos o nosso irmão Juquinha. Abramos o nosso entendimento. Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. O tema de hoje é missão dos espíritas. Então, antes de adentrarmos no estudo especificamente, é necessário fazermos uma pequena diferenciação entre espiritualista e espírita ou espiritista. Muitas pessoas confundem. Espiritualista é todo aquele que considera que haja uma sobrevida após a morte física. Espírita ou espiritista é aquele que busca seguir as orientações do Evangelho segundo o Espiritismo, do Espiritismo, codificado por Kardec. A rigor, nós temos 4 formas ou 4 acepções da vida após a morte. A primeira delas, os materialistas, que consideram que morreu, acabou, tudo virou pó. A segunda, a concepção panteísta, em que nós viemos de um todo universal e após o nosso desenlace, iremos reintegrar esse todo universal, como aquela gota d'água que foi tirada do mar e volta para o mar, integrando-se nele, também perdendo a nossa individualidade. A terceira concepção é a espiritualista, da qual participam as igrejas tradicionais, considerando que há sim uma morte, uma sobrevida à morte do corpo físico, porém com uma destinação determinada, céu e inferno. E, finalmente, a quarta concepção, que é espiritista, budista e de vários segmentos espiritualistas, que consideram que há sobrevida após a morte física e com oportunidades tantas quantas forem necessárias ao nosso acrisolamento espiritual. Seria como se nós estivéssemos dentro de uma escola e, à medida que vamos alcançando conhecimentos, nós vamos subindo nos degraus de estudo naquela escola. O Espiritismo não é que trouxe a ideia das vidas sucessivas, não. A palingênese, há mais de 5.000 anos antes de Cristo, já falava nas vidas sucessivas. O Código de Nanum, há mais de 2.000 anos antes de Cristo, também já proclamava as vidas sucessivas. Mas foi Kardec que deu um formato técnico, pedagógico, para o conhecimento desses fatores. Então, a doutrina espírita é aquela que, de forma muito clara, muito objetiva, com termos técnicos, nos explicitam as dificuldades, as dúvidas que temos com relação à interpretação dos textos bíblicos, porque fala na sua linguagem verdadeira, na sua linguagem não simbólica, como muitas vezes encontramos no texto bíblico, que nós temos de buscar deles o simbolizado, o que o legislador realmente quis dizer, quis nos ensinar com aquelas colocações. Você já se perguntou alguma vez por que sou espírita? O que me levou à doutrina espírita? Foi porque eu tive uma cura, sarei de uma doença? Ou é questão familiar, concepção familiar? Ou é porque eu comecei a encontrar respostas para muitas incógnitas que nós tínhamos? Então, se eu me considero espírita, eu tenho que buscar entender o que é ser espírita e a missão do espírita.
Tem muitas pessoas que, para não se comprometerem, dizem assim: eu sou simpatizante da doutrina. Só para não assumir a responsabilidade, porque a doutrina espírita, ela não é fácil. Ela coloca tudo nos nossos ombros. Nos mostra que Deus nos criou da sua própria essência divina, que é amor. E que somos capazes de tudo. Somos seres divinos, fadados à angelitude, mas dependendo do nosso próprio esforço. Então Jesus nos disse, através de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que a verdade vai nos libertar? Porque nós tomamos agora consciência de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Que a vida material é meio através da qual nós buscamos um fim superior. Então, esse estágio nosso terreno, ele é importantíssimo para a nossa evolução. Mas não podemos ter uma vida de forma horizontal sem buscarmos a nossa verticalização espiritual. E aí está algo que o Espírito tem de observar bastante. A quem muito foi dado, muito será pedido. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 48. Então nós que temos uma gama de informações tal, assumimos uma responsabilidade maior. E aí é que está a dificuldade. Porque com o conhecimento que nós temos, acresce em muito o nosso nível de responsabilidade com relação à nossa conduta pessoal, íntima. Então, olha lá o que está no capítulo 17, item 4, quando trata dos bons espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então o espírita não é nenhum santo. É uma pessoa igual às demais. Mas com o nível de conhecimento que tem, ele se vê na responsabilidade de buscar superar as suas deficiências, notadamente morais. Então, todos nós temos más inclinações. O planeta em que vivemos, de provas e expiações, é correspondente a níveis evolutivos ainda precários. Nós temos uma diversidade enorme nos níveis, no mundo em que vivemos. Mas, no geral, somos precariamente desenvolvidos espiritualmente. Então, nós temos que buscar a nossa transformação moral e intensificar o trabalho de vencer as nossas más inclinações. Então, qualquer um pode dizer, eu sou espírita, porque não está dizendo que ele é santo. Não existe religião, não faz nenhum santo. A religião é o meio, o apostolado é o fim. É a minha transformação moral é que vai me levar à condição de espírito mais elevado. Ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, nos fala o capítulo da noite. Agradecer a Deus a gloriosa tarefa que vos concedeu, por menor que seja, ela é importantíssima, porque a cada um de nós é dada uma tarefa no nível da sua condição de realizá-la. Lembra da parábola dos talentos? Por que aquele senhor deu para um 5, para outro 2 e para outro 1? Porque eram as capacidades de cada um deles, de multiplicar aqueles talentos. Então, a tarefa que a mim me foi confiada, eu dou conta de realizar. Mas cuidado que entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviaram. Já falei, o espírita é uma pessoa comum, fadado às mesmas quedas, com a responsabilidade maior, evidente. Mas então nós temos que saber nos nortear em Jesus como nosso guia e mestre real. E naqueles condutores espíritas, analisando pelo seu ser como ele é,
como ele procede. Reparai o vosso caminho e segue a verdade. A verdade nos está escancarada através da doutrina espírita, explicitando os ensinos de Jesus. Se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos o que se encontram realmente no bom caminho? Para identificar aquele bom espírita, como eu posso identificá-los? Vamos primeiro buscar aqueles que não devemos acompanhar. Primeiro, são aquelas brechas que nós verificamos em que a gente vai no roldão, vai de rodo naquele grosso da grande maioria das pessoas, da população em geral. A vaidade, a presunção. Os médiuns têm uma responsabilidade muito grande para não se deixarem envaidecer, de não serem presunçosos, achando que são donos da verdade, que são seres especiais. Não são, não. São elementos que a eles foram confiados missões que eles têm de desenvolver com toda a humildade possível. A depressão, o apelo genésico é fortíssimo. Os bens materiais que nos escancaram a porta larga da perdição, com as facilidades, com as sensualidades, e a desculpa da falta de tempo. Quanta gente não realiza no bem por falta de tempo que ele cria para si. Divaldo conta uma coisa muito interessante. Se uma vez uma senhora de 50 anos o procurou e falou: Divaldo, eu estou aposentando e venho trabalhar com você, venho ajudar na mansão do caminho. Passou 10 anos. Quando ela fez 60, ela chegou lá com a mesma conversa. O Divaldo, eu vou te ajudar aí agora e tal. Sumiu. Quando fez 70, ela apareceu com a mesma conversa. Falou: agora a senhora pode vir, mas traz também o enfermeiro, médicos, remédios, tudo, porque senão a senhora vai nos dar trabalho, em vez de ajudar. Então temos que sacrificar nossos hábitos, já muitas vezes cristalizados, a maledicência, o trabalho em excesso pelo excesso. Devemos trabalhar por aquilo que é necessário para nós, não buscar o supérfluo. Então, podeis reconhecer, sim, os bons espíritas pelo ensino e pela prática. Pelo que eles ensinam e pelo que eles praticam. Os verdadeiros princípios da caridade, a consolação que distribuem aos aflitos, o amor que dedicam ao próximo, pela sua abnegação e o seu desinteresse pessoal. Quando no Livro dos Espíritos, Kardec questiona a eles qual é o verdadeiro sentido da caridade na ver de Jesus, na visão de Jesus, ele diz o quê? Benevolência para com todos, perdão das ofensas, indulgência para com as faltas alheias. Então isso é a caridade, é que o verdadeiro espírita deverá estar praticando. Nós vamos reconhecê-lo pela vitória que ele já conseguiu sobre os seus próprios princípios. A lei divina é lei de amor, e Deus quer que ela reine, como já reina em todo o universo. A lei de amor é a responsável pela grande harmonia universal. Então, o verdadeiro espírita nos fala na introdução do Livro dos Espíritos. Vejamos lá. O verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, ela lhe parece tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de incidentes desagradáveis no curso de uma viagem. Então eu tenho comigo a concepção de uma grande viagem, e as dificuldades momentâneas por que passamos são incidentes de percurso que nós devemos sobrelevar, não devemos nos ater a elas. Em 1948, Chico passava por uma série de tribulações de toda a ordem, e ele chegou a buscar Emmanuel e disse: meu pai, eu não aguento, não dou conta. Emmanuel simplesmente mandou ele escrever uma frase: isso também passa.
Coloca na porta do guarda-roupa, no banheiro, no corredor, onde você for. Leia e entenda essa frase. As alegrias, as tristezas, tudo passa. Tudo é passageiro, tudo é fugaz. Vamos encontrar na questão 115 do Livro dos Espíritos um esclarecimento extraordinário, quando é feita a pergunta: dos espíritos, uns terão sido bons, criados bons e outros maus? Absolutamente não. Deus nos criou a todos, simples e ignorantes, porém com toda a potencialidade para chegarmos à angelitude. A potencialidade interna é exatamente a essência divina que vibra em nós. Deus nos fez da sua própria essência divina, que é amor. Então, quando eu tomo consciência dessa força interna, eu me supero todas as minhas dificuldades, mas num esforço constante, cotidiano, para me melhorar. O ensino dos Espíritos deve ser claro e sem equívocos, a fim de que ninguém possa realmente pretextar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com sua própria razão. Aí está o grande mote da doutrina espírita, quando buscamos uma fé raciocinada. O texto bíblico está lá, de forma às vezes alegórica. A doutrina espírita vem explícita de forma muito pedagógica. Agora, cada um vai ter de entender a seu modo. Cada um de nós está num nível de entendimento, mas todos temos condição de perceber as filigranas dos ensinos de Jesus, clareados pela doutrina espírita. Então estamos encarregados de preparar o reino de Deus, anunciado por Jesus. Isso não é pouca coisa, e por isso é necessário que ninguém possa interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei que é toda amor e caridade. Então não adianta eu divergir da linha reta da prática da caridade, da minha transformação interior, e muitas vezes demonstrar que eu sou uma pessoa boa, porque o que importa é o que está lá dentro, é o que está falando dentro de mim. Então, afinal de contas, nós estamos falando da missão do espírita ou espiritista. Ela é, mais do que nunca, efetivar a vinda do Consolador prometido por Jesus. Está lá no texto evangélico: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém o Consolador, que é o Santo Espírito que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Qual não é a missão da doutrina espírita? Agora, quando nós colocamos que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, não vamos nos empavonar por isso, não. Nós temos uma responsabilidade muito grande. Não vamos achar que somos donos da verdade. Nós somos caminheiros de um grande caminho que todos estamos percorrendo, seja espírita ou não. Nós temos a facilidade de um caminho aberto, fácil de entendimento, mas todos estão buscando a sua transformação interior. Então a missão do espírita é fazer com que torne efetiva a vinda do Consolador, mas começando pelo Consolador dentro de nós. Nas pequenas atitudes, nas pregações do exemplo. Dizem que as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Fala-nos Albert Schweitzer que o exemplo não é a melhor maneira de convencer, é a única. Então, observando atentamente
o caminhar dos corações ao redor de nós, nos sensibilizando das mentes que estão à nossa volta e levar a elas aquilo que elas desejam, sem exigências, sem condições. Jesus jamais perguntava de onde você veio, quem você é. Ele tinha uma frase de chegada das pessoas que o procuravam: que quereis de mim? É o nosso modelo. E não devemos esperar que as pessoas venham a nós. Devemos nos sensibilizar com a condição da pessoa, como o bom samaritano que viu aquele senhor caído na estrada. O sacerdote havia passado, o levita a mesma coisa, e não o atenderam, mas ele teve compaixão. E toda a nossa ação caritativa, ela tem esse início. Você tem de se sensibilizar primeiro, para fazê-lo com efetividade. Então, fala-nos Emmanuel que a maior caridade que é em favor do Espiritismo é a sua divulgação. Mas com muito cuidado. Não vamos aí correr atrás das pessoas para criar prosélitos. Não. Nós oferecemos o que de melhor nós podemos. Mas Jesus jamais exigiu que alguém obedecesse a determinados dogmas, a determinadas condições para segui-lo. Ele vinha, abria a mente e o seu coração, sobretudo, e conquistava a todos, e as grandes multidões o seguiam. Então, é sermos puros, espontâneos, naturais, verdadeiros nas nossas consolações. Allan Kardec tem uma frase muito importante que ele diz que, com o Espiritismo, a humanidade deve entrar numa fase nova, do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Nós sabemos, estamos cansados de saber a nossa transformação moral. Não podemos estar, como diz o ditado, sermos um Maria vai com as outras. Não. Temos de ter o nosso posicionamento. Podemos estar no lugar menos aconselhável possível, mas sermos como o sol, que é suavemente poderoso e ao mesmo tempo poderosamente suave. Que ao mesmo tempo que é capaz de lançar grandes esferas no espaço, a sua luz é incapaz de ofender a pétala de uma flor que ele beija suavemente. Então, nós temos todo o poder, a força interna, mas devemos usá-la com toda a suavidade possível. Então, nós somos espíritas considerados trabalhadores da última hora. Vocês se lembram da parábola da vinha? Né? Então, operários foram contratados a todo momento do dia. E no final do trabalho, o patrão determina ao seu subordinado que pague a mesma quantia para todos. Mas uns tinham começado no começo do dia, trabalharam o dia inteiro, ou trabalharam poucas horas. Se fosse na atualidade, daria um sério problema trabalhista. Mas reclamaram. E o Senhor disse, eu estou pagando, quero pagar isso e vou pagar. Mas aqueles de última hora, eles não estavam não querendo trabalhar. Eles não haviam achado alguém que os assalariasse. E quando a oportunidade surgiu, eles foram com toda boa vontade, com toda ênfase, executar a sua tarefa. Então, nós chegamos no momento de aformoseamento da obra divina. Nós estamos num processo de transformação planetária, de mudança vibratória do planeta. Então, é um momento de seletivo, em que as nossas ações são preponderantes para auxiliar o Criador nesse seu projeto divino. Cada um de nós que se transforma, ele facilita esse trabalho de evolução do planeta. Porque a evolução é vibratória. Se eu melhoro a minha vibração, eu estou melhorando o planeta.
Eu estou colaborando com a coletividade planetária. Então, bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao amanhecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Não. Muitas vezes eu tenho que fazer bem feito aquilo que me foi dado, naquela hora, naquele momento. Então todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Veja aí. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? Nos fala o Espírito Constantino, o Espírito Protetor, em Bordeaux, em 1863. Então, nós já fomos chamados, mas não acudimos ao chamado. Agora, nesse momento, na condição de espíritas, com o conhecimento que nos é dado, é talvez a última chance desse despertar espiritual. É chegada a hora em que deveis sacrificar os vossos hábitos arraigados, cristalizados, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, à sua propagação. Ide pregai, os espíritos elevados estão convosco. Olha que consolo! Pregar principalmente através do exemplo. E falarei certamente a pessoas que não quererão ouvi-lo, não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Porque não existe sacrifício maior do que a própria transformação. Eu mesmo vencer a mim mesmo. É a maior guerra que nós empreendemos, é de vencer as nossas iniquidades, as nossas pequenezes. Então, nós encontramos nesse texto essas colocações. Mas vamos lembrar também que Mateus, no capítulo 7, item 6, nos fala, e nós conhecemos: não jogueis pérolas aos porcos. Conhecemos essa colocação de Jesus? Sim. Ela está lá dessa forma: não deem o que é sagrado aos cães, nem atire pérolas aos porcos. Caso contrário, eles as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Então, eu vou levar a mensagem com toda boa vontade. Se a pessoa não quiser, eu não posso forçá-la. A minha disposição é de esclarecer, de clarear a mente daquela pessoa, mas se ela não quer, cada um tem o seu momento. Nós temos que respeitar. Porque cada um está num nível de evolução. Por exemplo, tem pessoas que nem concebem um pensamento mau. Eles já estão num nível mais elevado. Ele já realizou em si o progresso. Outro ainda dá acolhida a um pensamento mau, mas não mas repele-o. Não alimenta-se daquele pensamento mau. Agora tem a terceira categoria, que é aquele que vem um pensamento mau, ele acolhe, se compraz com ele. Esse ainda está sob a força do mal, mais fadado ainda a níveis inferiores. No primeiro caso, o trabalho está feito. Nos outros dois está ainda por fazer. E vejam o que o Espírito de Verdade nos conclama quando ele diz: amai-vos, este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. Não é instruir, é amai-vos. Veja que ele coloca primeiro, amai-vos. Amar primeiro, instruir depois. Porque se eu me instruo primeiro e não amo, não desenvolvo meu sentimento, eu posso ser um grande intelectual, forjador de guerras fratricidas, porque não desenvolvi o sentimento. Então, o amor e o saber são as duas grandes asas que nos vão fazer chegar um dia à sabedoria. Saber, o desenvolvimento do intelecto, o amor, o desenvolvimento moral, o sentimento. Acolhendo esses dois, nós vamos encontrar sabedoria. Sábio é aquele que sabe, mas que também sente sobretudo. E Jesus nos faz uma colocação fundamental.
quando ele diz que meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro mandamento, que consiste em conhecer as leis divinas e vivê-las em plenitude. E segundo, semelhante ao primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Então, é condição sine qua non para que nós possamos realmente nos afinarmos no diapasão do entendimento divino. E os que não contentam em admirar a moral espírita, mas a praticam e aceitam as suas consequências. Tem pessoas que não são espíritas, não se dizem espíritas, mas têm atitudes meramente espíritas. A caridade é sempre a sua regra de conduta. E são esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Seria redundância eu dizer espírita cristão? Muitas pessoas acham que sim, mas não é. É você ser espírita, mas vivenciar em plenitude os ensinos do Cristo. Então, há uma diferença muito grande entre discípulos e apóstolos. Discípulo é aquele que segue. O apóstolo é aquele que dá testemunho, é o que vivencia. A rigor, os discípulos de Jesus foram discípulos até 50 dias depois do seu passamento. E tornaram-se apóstolos, isso a meu ver, no Pentecostes. Porque aí sim, eles foram tomados, eles despertaram para a realidade da grandeza dos ensinos de Jesus e se fizeram todos mártires. Todos morreram como testemunhos vivos dos ensinos de Jesus, à exceção de João, que morreu octogenário na ilha de Patmos. Então, a religião, como já disse anteriormente, é meio, é caminho, é seta que nos indica caminho, mas o apostolado é o fim. É você realmente se transformar, é você vivenciar tudo aquilo que você entende como sendo efetivo e como sendo bom para a sua evolução espiritual. Meus amigos, nós temos a doutrina espírita. Agradeçamos a Deus a bênção desse conhecimento que nos prepara realmente para sermos cidadãos do universo, seres espirituais que somos. Nós somos espírito nesse corpo, não somos corpo como espírito. O nosso espírito é eterno e vai evoluir até chegar à condição primorosa de espírito puro, mas vai depender da atitude de cada um de nós. Em 1932, Chico publica o seu primeiro livro psicografado, Parnaso de Além Túmulo, e nele está encartado o poema Espiritismo de Casimiro Cunha, que nos mostra a grandeza dessa doutrina quando ele diz: o Espiritismo é uma luz grandiosa e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando por toda parte o consolo da água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia, e a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde farta no caminho da esperança, toda aberta em flor e fruto de bondade e de bonança. É claridade bendita, do bem que aniquila o mal, o chamamento divino da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Muita paz. Então, todos nós aqui presentes, encarnados, desencarnados, depois de ouvirmos tantos ensinamentos, com tanta sapiência que o nosso irmão nos colocou, nós, tenho certeza disso, haveremos de ser homens e mulheres de bem, né?
já que o Espiritismo norteia a nossa vida para isso. E nós queremos isso. Então, realmente o amor